Os AVCs, acidentes vasculares cerebrais e os infartos do miocárdio são de forma categórica doenças que podem ser extintas. Há métodos claros e óbvios para evitar que surjam. Evitar que um AVC ocorra durante toda a vida, mesmo que isso signifique que os médicos de neurologia e neurocirurgia fiquem sem trabalho e morram à fome, não será o método mais desejável para a vossa saúde. Esta dica de ouro é a seguinte. Olá, subscritores do canal Vida Saudável. Sou o Dr. João Silva, neurologista num grande hospital universitário em Portugal e autor do livro Antes que o cérebro pare. A hemorragia cerebral é mais perigosa. A taxa de mortalidade do infarto cerebral AVC isquémico é de cerca de 5%. No entanto, a da hemorragia cerebral ronda os 40%. A maioria dos órgãos extremamente importantes tem por si só uma forte pressão interna, especialmente os músculos que são quase tão rígidos como pedras, exercendo uma pressão forte que apoia as paredes dos vasos sanguíneos, impedindo-os de rebentar. Mas o cérebro é quase como água, a sua densidade é tão semelhante à da água que a pressão da parede do vaso sanguíneo é muito superior. Se houver uma situação propícia a uma ruptura, o vaso simplesmente rebenta. Fica a sangrar até que a pressão se equilibre com este cérebro aquoso. Por isso mesmo que seja um vaso pequeno a rebentar, transforma-se num enorme hematoma. Outra questão é que as células cerebrais são as mais frágeis do nosso corpo. Quando sofrem uma agressão, são as primeiras a morrer. Para proteger as células cerebrais ao máximo, o nosso corpo evoluiu gastando imensa energia. Colocámos o crânio, que é o osso mais espesso do nosso corpo, cobrimos o cérebro com 3 meninges e até adicionámos o líquido cefalorraquidiano, deixando o cérebro a flutuar para lhe dar flutuabilidade. Fazemos de tudo para proteger o cérebro, mas mesmo assim, quando ocorre uma hemorragia. A razão pela qual uma hemorragia causa tantos danos é porque, quando o sangue sai para fora dos vasos sanguíneos, os tecidos reagem a ele como algo estranho e perigoso. O sangue só deve circular dentro dos vasos. Lá dentro os glóbulos vermelhos não saem, apenas entregam oxigênio enquanto o plasma troca vários nutrientes e recolhe resíduos. Apenas quando há um incidente é que os glóbulos brancos saem dos vasos para iniciar uma ação chamada inflamação. Mas de repente a barragem da parede do vaso rebenta e o sangue entra como uma inundação descontrolada. Os tecidos do nosso corpo têm muito medo da hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos. Podem pensar que a hemoglobina é boa para o corpo, mas ela possui toxicidade para todos os tecidos quando está fora dos vasos. Como tem essa neurotoxicidade, as células nervosas começam logo a morrer. Em segundo lugar, quando o plasma se espalha, o corpo percebe a ruptura e começa a criar coágulos. Na formação do coágulo, a proteína plasmática final e crucial, chamada trombina, também liberta toxicidade. Quando essa toxicidade se espalha, o nosso corpo reage pensando que um inimigo externo invadiu o organismo. Os glóbulos brancos vão até lá e devoram tudo. A esse processo de fagocitose chamamos de inflamação. Eles não selecionam apenas as substâncias externas, devoram tudo o que consideram estar contaminado. E ao devorarem as células, a inflamação aumenta ainda mais. É como quando corremos, caímos e esfolamos o joelho, se não desinfetarmos bem, como acontecia quando éramos crianças, a ferida ganha pus. Esse pus não é sujidade, são os cadáveres dos glóbulos brancos que saíram dos vasos sanguíneos para lutar contra as bactérias e morreram em combate. É um componente do próprio corpo. Esse próprio pus deve ser removido depois, pois acaba por causar mais inflamação. Este processo exato ocorre durante uma hemorragia cerebral. O corpo considera o sangue como uma substância externa e no processo de o devorar compulsivamente as células cerebrais são destruídas. A pressão física do sangue a espalhar-se, os danos químicos causados pelos componentes do sangue e a resposta inflamatória exagerada na tentativa de proteger a área. É por causa disto tudo que os danos se tornam muito maiores. O que talvez não tenham ouvido muitas vezes é a razão pela qual uma apendicite aguda deve ser operada rapidamente por via aberta ou laparoscópica, é porque se o apêndice rebentar, a cavidade abdominal fica contaminada e o paciente pode morrer. Então, como se atua na cirurgia, o doente já chega com o apêndice rebentado ou com hemorragia. Nesses casos, o paciente entra no bloco operatório, abre-se a cavidade abdominal e lava-se tudo exaustivamente.
Como o próprio sangue causa grande inflamação, é crucial removê-lo. Depois sutura-se rapidamente a área rompida, faz-se uma transfusão para repor o sangue em falta num processo puramente mecânico e físico. Rebentou, tapa-se, lava-se e repõe-se. Mas no cérebro isso não é possível. A razão pela qual não se pode fazer isso no cérebro é que a hemorragia em si não causa anemia a ponto de precisar de transfusão e, acima de tudo, não se pode lavar o cérebro. No instante em que se tenta lavar o cérebro, fica todo destruído. Como a densidade do cérebro é quase igual à da água, no momento em que se abre o cérebro e se tenta limpar o sangue, o cérebro morre de imediato. É algo que nem se deve tentar. Por isso, na verdade, depois de o cérebro ser contaminado pelo sangue, a única hipótese é que melhore através da autopurificação do organismo ou usando medicamentos anti-inflamatórios muito potentes. Portanto, o grande problema é que os procedimentos físicos e lógicos que faríamos noutras partes do corpo não podem ser feitos no cérebro. Essa área acaba por ficar quase como se tivesse sofrido um trauma externo gravíssimo, ficando muitas vezes com buracos e danos irreversíveis, sendo por isso que a hemorragia cerebral é fundamentalmente uma doença muito pior. Qualquer hemorragia cerebral é trágica. Mas a parte mais lamentável é que se estas pessoas tivessem tido um diagnóstico precoce, poderiam ter descoberto o aneurisma a tempo. A hemorragia cerebral divide-se em duas categorias. A hemorragia intraparenquimatosa, onde pequenos vasos dentro do tecido cerebral rebentam, e a hemorragia subaracnoidea, onde grandes vasos que circulam na parte externa do cérebro sofrem ruptura. A taxa de mortalidade da hemorragia subaracnoidea é de cerca de 40% a 50%. É uma hemorragia gravíssima que pode causar morte súbita numa idade bastante jovem, na casa dos 40 ou 50 anos, e 85% destes casos ocorrem porque um aneurisma rebenta. Como as artérias maiores têm boa elasticidade quando enfraquecem, incham como balões. Mas como as células da parede do vaso percebem que não podem deixar aquilo rebentar, elas multiplicam-se e o aneurisma vai crescendo cada vez mais. E quanto maior fica, maior é a probabilidade de ruptura. O problema é que não sentimos sintomas nos vasos sanguíneos. Muitas vezes até ficamos assustados ao ver no ataque um aneurisma com centímetros de tamanho, mas na maioria dos casos o doente viveu sem sentir absolutamente nada. Haverá alguma forma de saber isto antecipadamente? Sim, com a tecnologia médica moderna de hoje, a detecção precoce é possível. Se o paciente já passou dos 40 anos, deve fazer uma angio-RM, angiografia por ressonância magnética. O que costumamos chamar de RM filma o próprio tecido cerebral. Já a angio-RM mapeia apenas os vasos sanguíneos. Esta tecnologia de angio-RM está tão avançada que ao realizar ela é possível descobrir aneurismas inchados desde tamanhos minúsculos. Se for descoberto num estado grande e com risco de ruptura, podemos entrar através de uma angiografia, colocar pequenos filamentos metálicos coils no interior do aneurisma para o bloquear e assim eliminar para o resto da vida o risco dele rebentar. Mesmo que seja um pouco caro, não será melhor fazer este exame pelo menos uma vez. Noutros países isto custa fortunas e as pessoas nem ousam pensar nisso. Mas aqui em Portugal ainda temos a vantagem de ter acesso a estes meios. A dica aqui é a seguinte: geralmente quando vão a um hospital central, as pessoas pensam que vão fazer o melhor exame possível e acabam por gastar imenso dinheiro desnecessariamente. Ao dizer isto até tenho receio de levar um raspanete do diretor clínico, mas fazer exames não comparticipados num grande hospital central é o mais caro. As taxas para os procedimentos do setor privado ou não comparticipados pelo SNS costumam ser as mais elevadas lá. Se calhar não devia falar assim tão abertamente, vou arranjar problemas. Se o seu objetivo for realmente precisar de um relatório extremamente rigoroso e detalhado ao nível de um hospital central porque tem sintomas graves, tudo bem. Nesse caso fará sentido o custo ou o encaminhamento pelo SNS. Mas se considera que a sua cabeça está normal e quer apenas fazer um rastreio por precaução a nível privado, procure as várias clínicas de diagnóstico ou centros de exames de imagem à sua volta e pergunte simplesmente os preços. Quanto custa? E se puder fazer mais uma pergunta vital, pergunte o seguinte: a vossa máquina DRM é de quantos Teslas? Provavelmente conhecem esta palavra. Uma RM de 3 Teslas tem um campo magnético muito potente, oferecendo uma resolução altíssima. É o nível de topo das ressonâncias magnéticas.
Se encontrar um sítio que faça uma RM de 3 Teslas a um preço muito baixo, marque lá imediatamente, mas uma máquina de 1,5 Teslas também é excelente. Portanto, se encontrar equipamentos de 5 Teslas ou superiores a preços acessíveis perto de si, e se tiver mais de 40 anos, deve fazer este exame pelo menos uma vez. Tenha apenas cuidado com equipamentos em segunda mão e muito antigos que não atinjam este padrão. Há métodos claros e inequívocos para evitar que estas doenças surjam. O método mais desejável para a vossa saúde, mesmo que deixe neurologistas e neurocirurgiões desempregados, é garantir que nunca venham a ter um AVC na vida. Se já passaram dos 50 anos, precisam de conhecer exatamente em que fase estão. Devem saber se têm apenas fatores de risco e ainda não desenvolveram aterosclerose ou arteriosclerose, ou se a aterosclerose já se instalou. Se já chegou à fase da aterosclerose, o paciente deve considerar que está na fase pré-AVC. A partir desse momento tem de adotar um estilo de vida saudável de forma quase desesperada. Para explicar muito resumidamente por que motivo isto acontece, imaginem um vaso sanguíneo perfeitamente saudável. Existem várias situações que podem ferir a parede desse vaso. As feridas mecânicas e físicas podem ser causadas pela hipertensão, a pressão arterial excessiva cria fissuras na parede do vaso. As feridas químicas podem ser causadas por maus hábitos alimentares ou pelo tabagismo. As toxinas que entram no corpo vão ferir os vasos sanguíneos. Se mantiverem um estilo de vida que causa lesões contínuas, continuarão a surgir pequenas feridas em vários lugares. Agora imaginem que essa pessoa, por infelicidade, tem muito colesterol a circular no sangue. O colesterol é um componente extremamente importante no corpo. Como é um nutriente essencial e tão vital, todas as células o sabem fabricar sozinhas, saber produzi-lo significa que se comerem muito haverá um excesso. O corpo fabrica-o até mesmo a partir da glicose. Como o nosso corpo acha que ele é absolutamente necessário, todas as células transformam hidratos de carbono em colesterol. Mas o órgão que mais o produz é o fígado. O fígado produz imenso porque existem órgãos que precisam desesperadamente de colesterol. Para que serve o colesterol? Ele é a matéria-prima para criar hormonas sexuais e hormonas esteroides. As hormonas esteroides protegem o nosso corpo e as hormonas sexuais são para a reprodução. Ou seja, o crescimento e a reprodução, as engrenagens mais fundamentais para o ser humano, funcionam à base de colesterol. Como é tão importante, todas as células o produzem e o fígado produz ainda mais, enviando em grandes quantidades para o sangue a pensar: vocês não precisam disto. Então as glândulas suprarrenais, os ovários e os testículos que precisam dele recebem o colesterol e produzem essas hormonas. Mas como as pessoas hoje comem refeições tão abundantes, há muito colesterol a mais. Então estes órgãos dizem: não queremos mais. Rejeitamos. O colesterol continua a circular no sangue em quantidades cada vez maiores, condição à qual chamamos de hipercolesterolemia, colesterol alto. Como já não é necessário, o fígado deveria pensar: então tenho de parar de produzir e recolher o que sobra. Mas os mecanismos de recolha não evoluíram ao longo do tempo. Na verdade, quando é que o ser humano alguma vez teve sobras? Do ponto de vista da humanidade, faltou comida durante 350 mil anos. A ideia de a comida estar a sobrar nos últimos 50 anos é algo que o corpo simplesmente não compreende. Por isso não o recolhe bem e deixa-o a vaguear infinitamente pelo sangue. Depois o vaso sanguíneo fica ferido devido à pressão alta ou ao tabaco. Então este excesso de colesterol, como um proscrito que não é aceito em lado nenhum, vai para as feridas e fica lá alojado. O colesterol preso na parede do vaso atrai a atenção. E aí os macrófagos, um tipo de glóbulos brancos, vêm e começam a comê-lo, comem sem parar até que ficam completamente amarelos, inchados e rebentam. Novos macrófagos aparecem para devorar. Aqueles restos, novos glóbulos brancos, entram na zona para devorar mais e assim a aterosclerose torna-se numa inflamação crónica clássica. Este processo arrasta-se silenciosamente por anos. Uma massa nodular de colesterol começa a formar-se na parede do vaso como um tumor e vai crescendo gradualmente. Isto é a placa de aterosclerose ou ateroma
O tempo de evolução da doença leva cerca de 2 a 3 anos, nas pessoas em estado gravíssimo, mas geralmente cresce de forma lenta ao longo de 5 a 10 anos. A pessoa não sente absolutamente nada, o doente é incapaz de sentir e mesmo que esta placa da aterosclerose chegue a um ponto em que obstrui grande parte do vaso sanguíneo, pode não haver problemas visíveis imediatos. Mas como aquela massa é feita de colesterol mole às vezes, devido à alta pressão arterial, o revestimento rebenta por dentro. Se rebentar por dentro aquela massa suja de colesterol, transbordará de repente da parede do vaso. As plaquetas do sangue, ao verem aquilo, pensam equivocadamente que há uma hemorragia e começam a formar um coágulo, rapidamente um trombo. Esta aterosclerose que foi bloqueando lentamente a parede do vaso ao longo de 20 anos sem causar alarme subitamente, bloqueia o vaso completamente num espaço de 30 minutos devido a esse coágulo rápido. É assim que acontece o infarto cerebral, AVC isquémico. O mais importante é não deixar que a aterosclerose se crie. O fator que acelera a aterosclerose é a diabetes. O que a provoca inicialmente é a hipertensão e o tabaco. O colesterol entra como o material de construção que se acumula e todos estes são fatores de risco científicos comprovados. Mesmo que o doente tenha apenas um deles, existe a probabilidade de criar este problema. Mas se estiverem sobrepostos, o problema cria-se a uma velocidade assustadora. Portanto, se tem estes fatores, deve interiorizar. Tenho um grande risco de desenvolver a aterosclerose em todos os vasos do meu corpo. O exame mais simples e indolor para verificar o estado da aterosclerose é o ecodoppler das artérias carótidas, uma ecografia ao pescoço. Ao observar a carótida, vemos qual é o nível da aterosclerose e usamos isso como um indicador global. Não estamos a avaliar apenas se o pescoço está em perigo. Estamos a olhar para ali como um espelho e a estimar se esta zona está neste estado, imaginamos como estará a progressão da aterosclerose no resto do seu corpo. É um exame de rastreio preventivo. Quando se faz este ecodoppler carotídeo seguro e se observa que a aterosclerose já está em andamento, significa que o seu corpo já deve estar num estado de degradação interna generalizada. Nesta fase 2 já é uma situação que exige muita seriedade. Mas se fizer o exame e ele estiver limpo sem placas, há uma alta probabilidade de não haver aterosclerose significativa no resto do organismo. Pode haver noutros locais, claro, mas pelo menos há um baixo risco global. Nesse caso, em que está saudável, deve controlar rigorosamente os fatores de risco para não passar à fase de formação das placas de aterosclerose. Se ignorar e não gerir os fatores de risco, as placas vão começar a crescer. E se o incidente já tiver ocorrido, tem de assumir que o seu corpo está cheio de placas de aterosclerose que podem rebentar a qualquer momento. No entanto, se seguir os tratamentos médicos cientificamente comprovados, adequados à sua fase, é perfeitamente possível travar a progressão nesse ponto. Se conseguir estagnar a doença na fase 2, será uma pessoa que nunca sofrerá um AVC até ao fim dos seus dias. É no momento em que passa à fase 3, a da ruptura, que a verdadeira tragédia começa. Mas até mesmo quando a fase 3 ocorre, se for bem assistido e recuperar grande parte da saúde, pode aprender a lição, adotar as medidas necessárias e viver o resto da vida como uma pessoa normal. O cenário ideal, sem dúvida, é evitar ao máximo que os fatores de risco surjam quando se está na casa dos 2, 0, 3, 0 ou 40 anos, ou mesmo que surjam controlá-los de tal forma que não cheguem a afetar os vasos sanguíneos. Este é o segredo de ouro. Por isso, repito, o AVC e o infarto do miocárdio são definitivamente doenças que podemos extinguir. Elas são apenas complicações. Não são doenças que aparecem do nada por magia. São condições em que os fatores de risco se acumulam progressivamente, de grau a degrau, sem que o paciente se aperceba, até arrebentarem subitamente como uma bomba no organismo. A pessoa simplesmente não notou, mas houve toda uma enorme e longa preparação oculta antes do evento. Se detectarmos essa construção a meio do caminho, podemos impedi-la nessa exata fase. E mesmo que chegue à última etapa, temos tratamentos médicos que conseguem travar o pior. Tenham um estilo de vida saudável. Dizer isto numa frase tão simples resume coisas que quase todos vocês já sabem através do puro bom senso. Comam bem. Mas comer bem
não significa comer em grandes quantidades, significa ter uma alimentação variada e equilibrada. Façam gestão de peso, não engordem, mas também não fiquem extremamente abaixo do peso. Sejam ativos. Façam no mínimo 1 hora de exercício aeróbico por dia. Não estou a falar de exercícios anaeróbicos, levantar pesos pesados de forma agressiva. Estou a falar de cardio e exercício aeróbico. Não precisam de praticar treinos brutais e violentos. Se for cansativo fazer tudo de uma vez, dividam o tempo ao longo do dia. Façam análise ao colesterol e à glicemia e açúcar no sangue pelo menos 1 vez por ano. Se já sofrem destas condições, testem-se a cada 3 a 6 meses para garantir que estão a manter os valores dentro da normalidade. Se fumam, parem imediatamente hoje. Em relação ao álcool, bebam com muita moderação. Durmam bem e as horas suficientes. Quanto à pressão arterial, comprem um medidor fiável, tenham-no em casa e façam vocês próprios a monitorização para o resto da vida, medindo sempre que acharem conveniente. É apenas isto. Estas doenças cardiovasculares não são algo com que a humanidade tenha sofrido ao longo dos seus 350 mil anos de história evolutiva. Como antigamente a esperança média de vida rondava apenas os 40 a 50 anos e estas doenças surgem geralmente depois dessa idade, a verdade é que no passado as pessoas podiam viver sem regras restritas que não chegavam a apanhar esta doença a tempo. Mas como a nossa esperança média de vida agora ultrapassa tranquilamente os 80 anos, os nossos vasos sanguíneos, se vivermos de forma descuidada, vão entrar inevitavelmente numa idade em que deixam de ser saudáveis. Portanto, se querem prolongar a vitalidade e a juventude dos vossos vasos sanguíneos por muitos anos, têm de se preparar enquanto são jovens e os métodos para o fazer não fogem muito das regras de bom senso que todos vocês já conhecem. Muito obrigado.